16 horas em ponto, marca o relógio no território moçambicano e numa terça-feira como hoje, e o meu compromisso é estar aqui em frente da sua tela para trazer o melhor do debate sobre educação em Moçambique. Meu nome é Altafo Ibrahimo, a sua melhor companhia de todas as terças-feiras aqui no programa Diálogos Educativos na Mindcast TV, e todas as terças-feiras, sim, eu estarei aqui para trazer o melhor do debate sobre educação. E para hoje nós vamos trazer um tema bastante importante para a sociedade, que é a importância da leitura no processo acadêmico em Moçambique. Um breve contexto a respeito deste tema é dizer que a leitura desempenha um papel bastante fundamental no processo acadêmico, e a leitura sendo uma ferramenta essencial para a aquisição ou obtenção do conhecimento, e também sabemos que a leitura melhora as habilidades de escrita e também na comunicação, e principalmente no contexto moçambicano em que a educação é um pilar no desenvolvimento social e econômico. A leitura permite com que os estudantes ampliem a sua compreensão sobre diferentes matérias, sobre diferentes disciplinas, e fortalece também a capacidade de argumentação e interpretar melhor os conteúdos acadêmicos e os demais. E também sabemos que a leitura promove bastante autonomia no aprendizado e ajuda os estudantes e também as outras pessoas que possam não ser estudantes a se tornarem mais independentes e preparados para enfrentar desafios acadêmicos e profissionais. E para falar deste tema, eu trago um convidado de luxo, chama-se Antônio Laice, professor e estudante no curso de Engenharia Mecânica na Universidade Eduardo Mondlane. Ele é professor de matemática, de física, entre outras disciplinas que ele leciona na sua instituição de ensino, mas ele melhor vai aqui se apresentar para naturalmente levarmos a cabo esta temática. Seja bem-vindo, boa tarde, professor Antônio. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostava de saudar a todos vocês, a equipe da Mindset TV. Mindcast, assim, que é a TV. Quero agradecer em primeiro lugar pelo convite e também dizer que espero que gostem da apreciação que iremos fazer aqui quanto à importância da leitura ou da literatura no processo acadêmico. Muito bem, sem mais delongas, nós vamos começar agora com o nosso debate, porque é importante deixar ficar a todos que nos assistem a relevância deste tema, que é a importância da leitura no processo acadêmico em Moçambique. Professor Antônio, diga-nos, qual é a importância da leitura no desenvolvimento cognitivo dos estudantes? Ok, muito bem. Para dizer que a literatura é importante porque desempenha um papel extremamente importante naquilo que são as habilidades cognitivas. Nós, quando falamos de habilidades cognitivas, estamos a falar do quê? Estamos a falar do desenvolvimento do pensamento crítico, estamos a falar da compreensão e de interpretação de fatos, assim como estamos a falar da extensão do vocabulário, estamos a falar também da extensão da escrita e também para poder perceber alguns fatos históricos. Então, seria esta mais ou menos a importância da literatura no processo acadêmico. Muito bem, e neste mesmo contexto, como a leitura influencia no desempenho acadêmico em outras disciplinas, nesse caso, em todas as disciplinas, nesse caso? Ok, mesmo para os professores poderem lecionar, eles precisam de uma fonte, ok? Então, essa fonte é uma obra literária. Estamos a falar de um livro em que pode buscar, nesse caso, o apontamento. Então, sem esta obra literária, sem esta fonte, então nós estamos a dizer que praticamente seria impossível nós termos uma informação, ok? Para podermos dar, nesse caso, o aluno. Então, a importância da literatura no ramo acadêmico ou no processo acadêmico tem muito mais a ver
com a fonte ou onde nós vamos buscar o material para podermos lecionar as aulas. Então, há uma necessidade dos professores primeiro prepararem, antes que eles se direcionem ao seu posto de trabalho, há uma sala de aulas para poder lecionar, há uma necessidade do professor também ter este hábito de leitura a dobrar, nesse caso, pode ser a dobrar, em detrimento também do estudante, seja equivalente ou a dobrar. Há uma necessidade do professor preparar a matéria, porque podemos vivenciar alguns casos em que professores não conhecem a matéria. É muito frequente isso, há professores que não conhecem a matéria, mas isso porque é pela falta de preparação. É muito importante, nós quando vamos fazer qualquer coisa, é muito importante antes nos prepararmos, ok? Seja em qualquer área, não só no ramo de lecionar, mas para qualquer área, é preciso sempre uma preparação prévia. O professor, para poder estar em frente aos estudantes, lecionar, ensinar, trazer coisas com sentido, ele precisa de uma base. Ele precisa de uma fonte para poder trazer a informação. Então, quer dizer que se ele não tem essa base, não tem essa fonte, não tem esta obra literária para poder trazer a informação para o aluno, é difícil. É daí que ele já começa a lecionar coisas de vergonha, entre aspas. Então, há uma necessidade dos professores, né? Ou mesmo explicadores, ou aqueles que lecionam em qualquer área, antes prepararem a matéria para poderem conduzir os alunos da melhor forma. Porque podemos vivenciar algumas situações em que já se diz por aí, estava a dar aulas àquele docente, estudante que deu aulas, o docente. Diz isso quando o estudante domina bastante uma determinada matéria em detrimento do próprio docente. Exatamente. Então pode acontecer uma situação do gênero. Pode acontecer uma situação de gêneros, porque até isto acontece, né? Geralmente, quando o professor chega na sala de aulas, até porque pode até saber a matéria, só que os alunos têm um problema. Quando o professor não chega a impactar com o conhecimento que eles têm, então eles já colocam na mente, esse professor aqui não sabe nada. Então é preciso o professor ler a dobrar, trazer um conhecimento que vai impactar o estudante, porque quando o conhecimento ou a informação não chega a impactar o estudante, ele depois começa a pensar que talvez o professor não sabe, não domina isso, enquanto não tem nada a ver. Talvez seja pela forma em que o professor está a entregar ou a dar o conhecimento, não talvez porque não tenha assim um domínio. Então o professor tem que ler sempre a dobrar e eles têm que estar sempre acima do aluno, não pode deixar com que o aluno talvez esteja acima dele ou comece talvez a faltar respeito, entre aspas, esse professor não sabe. Então há uma grande, extrema importância no professor ler a dobrar e trazer sempre informação em fontes credíveis. Mas já alguma vez algum estudante ou algum aluno já esteve a dar aulas do professor Antônio Elias? Não. Felizmente ainda não tive um caso desses, né? Porque sempre que vou a uma sala de aulas, vou devidamente preparado para poder conduzir o aluno, porque o aluno ele espera do professor. Pois. Então, não pode ser o professor a esperar do aluno, porque quem vai à busca de conhecimento é o aluno. Então, o professor está lá para fazer uma ligação daquilo que é o conhecimento com o aluno. O professor é uma espécie de intermediário. Agora, se eu deixo o aluno ser intermediário, quem é que está a ir à busca de conhecimento? Então, há uma necessidade dos professores perceberem que eles devem preparar-se bastante para poderem lecionar. Mas, bem, é assim, num contexto em que nos últimos tempos temos tido metodologias mais avançadas de leitura, já passamos dos livros físicos, podemos agora testemunhar leituras a partir de e-books que são livros eletrônicos, audiobooks, que são livros em formato de áudio, e também redes sociais, que podemos ali testemunhar vários textos ou formas de aprendizado ou de partilhar conhecimento. Como é que as novas tecnologias impactam o hábito de leitura? Na verdade, eu gostava, em primeiro lugar, de começar mesmo pela internet e pela mídia. Na verdade, essas coisas não vieram para destruir o homem, mas sim para ajudar o homem. Na verdade, o que acontece depende da finalidade de cada um. No meu ver,
a internet, os e-books vieram para ajudar o homem, porque o mundo está avançado hoje em dia. Hoje em dia, nós temos mais livros eletrônicos do que físicos. Só que o problema já está na finalidade. Na verdade, a internet, se não for bem usada, ela tem aquela componente de distração. Qual é a vantagem e desvantagem de um e-book ou qual é a vantagem e desvantagem de um livro físico? Por exemplo, se eu estiver a ler um e-book, né, no meu computador ou no meu celular, etc. Eu estou ali a ler um e-book, mas não tenho só o e-book no celular. Eu tenho ali redes sociais, tenho internet. Pode entrar mensagens de amigos então, a convidarem. entra ali qualquer mensagem e aquilo já me distraiu. Eu vou dar prioridade à mensagem. Já não continuarei no meu e-book. Agora, se eu tiver um livro físico, qual é a notificação que vai entrar no livro físico? Nenhum. Então, eu, no meu ver, acho que os livros físicos, eles são mais bons que os livros eletrônicos nessa componente, porque não permitem distração. Eles está a assumir que eles trazem mais concentração naquilo que é o foco, que é a leitura. Exatamente, trazem mais concentração e foco na leitura, diferente de um e-book, né? Ou de um livro eletrônico. Tu estás a ler, então entra uma mensagem, ou de repente surge uma curiosidade, já vais ao Google, vais a ler o WhatsApp, então já perdeste aquilo que é o foco, já perdeste a concentração. Mas apesar de que os livros eletrônicos, eles são portáteis, né? Queres ir para ali, podes pegar o celular, tu não precisas exatamente estar aí a carregar livros toda hora, né? E, por exemplo, nos computadores, podemos ter vários livros lá. Agora, eu não vou pegar aquilo que se diz uma chijumba de 10 livros. Eu posso ter 10 livros no telefone, posso ter 10 livros no computador. É só carregar o laptop e saio. Vou à leitura. Agora, a desvantagem dessa é que eu teria que carregar 10 livros. Se eu quisesse ler, por exemplo, 10 obras, teria que carregar 10 livros, né? Então, na verdade, os e-books, assim como os livros físicos, têm vantagens e desvantagens. Bem, uma vez que nos últimos tempos também não temos vivenciado, não temos visto estudantes ou indivíduos a frequentarem bibliotecas, bibliotecas físicas neste caso, para poderem olhar para aquilo que é este ponto que acabaste de trazer, de concentrar-se mais, e essa concentração só é possível com um livro físico, ok? E não tem-se vivenciado, não tem-se testemunhado a frequência de estudantes ou de indivíduos em bibliotecas físicas, ok? O que terá acontecido nesse caso? Para que estudantes ou indivíduos possam optar mais em livros eletrônicos ou perderem o desinteresse na leitura? Na verdade, tudo é mesmo pelo avanço da tecnologia. O homem acabou substituindo o físico pelo eletrônico. Isto é bom, mas também não é bom. Se ele substitui o físico pelo eletrônico, então automaticamente nós estamos a dizer que as bibliotecas elas ficam às moscas. Porque o estudante já sente uma preguiça de sair de casa para a biblioteca, enquanto pode ter um livro pela internet. Então ele já vê uma maçada. Eu saio de casa para ir à biblioteca, enquanto o mesmo livro eu posso ter no celular. Por que eu vou sair para a biblioteca? Mas eu me lembro em épocas em que fazia-se filas nas bibliotecas para poder ter um livro e poder ler alguma matéria. Exatamente. E se for já perceber, nessa época, os jovens não estavam muito assim concentrados nos celulares, não estavam assim muito concentrados nos computadores ou laptops. Não que a tecnologia não estivesse avançada, mas não tinha-se acesso fácil. O que acontece agora é que qualquer um pode ter acesso fácil à internet. Então é só ter um smartphone. Já está. Eu acompanho o mundo. Agora, antigamente não era assim. Nem todos tinham acesso, por exemplo, a smartphones, um aparelho tipo telefone. Nem todos tinham acesso a telefones. É por isso que, naquele tempo, as nossas bibliotecas enchiam. Nem todos tinham laptops. Então é por isso que as nossas bibliotecas enchiam. Mas agora, com o avanço da tecnologia e acesso fácil
a esses eletrônicos como laptop, telefones. Então as pessoas já sentem uma amassada, uma preguiça de levantar e ir para a biblioteca. Bem, mas muito bem. As pessoas pararam de frequentar as bibliotecas físicas. Ok. Porque podem naturalmente sentar em casa com um telefone, de um um computador, telefone, um computador tablet e poderem ler. Acredita que esta transição fez com que os jovens passassem a ler mais ou a ler menos? Eu acredito que a ler menos, porque com o avanço da tecnologia, não só avançamos em ter muitos livros ou ter 70 livros ao mesmo tempo do que ter um, mas também porque através da internet nós vemos várias coisas que acabam nos tirando o foco da leitura. O grande problema está aí, a internet tem muita coisa. Então, facilmente, nós nos desviamos, porque podemos até pegar um laptop para ler, um telefone para ler, só que já não vamos ficar concentrados exatamente naquilo. Nós vamos ficar concentrados em outras coisas. Na verdade, um livro físico, hoje em dia, ele já foi substituído por um smartphone. Se, por exemplo, nós pegarmos uma criança e perguntarmos entre um livro e um smartphone, o que tu preferes? A criança automaticamente vai dizer que não, eu prefiro um celular. Um smartphone. Porque lá pode ter o livro e as brincadeiras. Então logo acabamos percebendo que na verdade o livro físico ele já é descartado. E no contexto moçambicano, por que ler não é uma brincadeira em Moçambique? Uma vez que estamos a dizer que se a criança está a ser perguntada entre um telefone e um livro, a criança vai escolher um telefone porque lá pode ler assim como pode brincar. Por que ler não é uma brincadeira em Moçambique? Neste mesmo contexto, e trazendo aqui, acabou levantando uma questão que é por que neste mesmo contexto em que os jovens podem ter livros a partir de telefones, computadores e tudo isto mais, acredita que os jovens de hoje lê menos? Sim, os jovens de hoje lê menos. O que acontece? Moçambique ainda é um país em via de desenvolvimento, certo? Então, nós temos dificuldades ainda no acesso a um livro. É só perceber, por exemplo, as crianças quando iniciam a primeira classe, ou mesmo no ensino primário, assim como no secundário, vais perceber que os livros eles chegam o ano já a terminar. Deixa eu perceber? Okay. Mas o ano letivo iniciou em janeiro. Mas os livros chegam o ano a terminar. Para um outro ano. Isso é triste. Além disso, a Moçambique, por ser um país que ainda está em via de desenvolvimento, né? É só percebermos que as pessoas hoje, ou as crianças já têm acesso fácil à informação. Mas isso por causa do quê? Por causa da nossa cultura e da nossa forma de poder educar, né? Na verdade, encarregados de educação, pais, né? Todos nós contribuímos para aquilo que é a educação, certo? Sim. Agora, se eu como pai, por exemplo, tenho meu filho, né? Se eu não for instruir a ele ainda criança, olha filho, há uma importância da leitura. Tu tens de gostar de ler para poderes desenvolver as tuas habilidades, né? Cognitivas. Tens de ler para desenvolver as tuas habilidades intelectuais. Eu como pai, eu como encarregado de educação, já estou a cultivar este bichinho na criança. Então, se eu cultivo automaticamente este bichinho na criança, automaticamente a criança vai substituir um smartphone por um livro. Ou seja, a brincadeira da criança já será o quê? A leitura. A leitura. Então, isso para dizer o quê? Que, na verdade, esse processo de cultivar a leitura em nós depende de vários fatores. São vários fatores e todos nós estamos envolvidos no processo. Mas agora, se nós agora, como encarregados de educação, como pais, né, começarmos agora a cultivar este bichinho nas nossas crianças, essas crianças crescem com este bichinho e percebem que, de fato, a leitura é importante, certo? Então, as crianças que nós temos hoje serão os jovens da manhã e vão crescer com essa cultura de ler, serão pais amanhã, vão transmitir a mesma mensagem para os filhos. Assim, nós estamos a formar uma sociedade já melhor. O grande problema é que
é que os educadores não educam os seus educandos da importância da leitura. Muito bem. Eu vou gostar de vir até aí, mas vou também aqui trazer um ponto que acabaste de citar na sua abordagem, Certo. que disseste que os livros chegam muito tarde nas instituições de ensino. Exato. Chegam muito tarde nas mãos dos estudantes, dos Exato, alunos. exato. Ok. E neste todo o processo de chegar tarde, os livros, por exemplo, chegam em agosto, Exato. para um ano letivo que começou em janeiro ou em fevereiro, no início. Quais estratégias podem ser adotadas para incentivar a leitura nos alunos? Ok. Neste momento em que os alunos ainda não têm os livros, o professor, nesse caso, é que tem simplesmente o seu plano temático, o seu plano estratégico para lecionar. E os alunos ainda não têm os livros. Quais são as estratégias a adotar para incentivar os alunos a lerem? Antes de entrarmos nesta questão, para resolver esse problema, o governo, entre aspas, tem que ser organizado. Porque, Esse é o entre primeiro aspas, ponto. se é a entidade responsável por lidar com esta questão? Na verdade, vamos perceber que às vezes não só depende do Ministério da Educação, por exemplo, né? Ok. Mesmo para o Ministério da Educação poder ter acesso a esse material, há várias burocracias. Então, eu não queria aqui apenas colocar a culpa numa instituição. É por isso que eu estou a dizer, o governo em si deve ser organizado entre aspas. Não sei se me O faço governo não perceber. está organizado neste contexto. Não está, porque... Por que os livros chegam tarde? Por que os livros chegam tarde? Essa é a questão. O governo deve organizar-se para os livros chegarem cedo. Mas um governo desorganizado, como é que teremos um futuro melhor para a nossa Exato. sociedade? Então, nós aí acabamos condicionando aquilo que é o futuro. Governo desorganizado, tardia chegada de livros e atraso no conhecimento para as crianças. Então, aqui para podermos resolver esse problema todo, é mesmo a organização do governo. O governo deve se organizar, planificar nesse aspecto, para nós podermos ter uma educação melhor. Se os livros chegam ainda cedo, janeiro, fevereiro, os livros estão a chegar. Então, de acordo com o plano que o professor prepara, então os estudantes, os alunos, as crianças já terão como acompanhar através do livro. Agora, é um processo a dobrar para o professor. O professor aí já tem uma dupla função. Os livros ainda não chegaram, né? Então, as crianças ainda não têm como ver o que aqueles patinhos, como é que eu vou pintar, como é que eu vou seguir aquelas letras, como é que eu vou saber se isto é A, é B. Então, o professor deve ter um plano B aí a dobrar já. Deve inventar qualquer coisa, né, para poder estimular os estudantes naquele processo. Agora, tu vendo uma coisa e não vendo é diferente. Se o professor, por exemplo, chega ali, escreve a letra E no quadro e diz: vocês devem seguir essas trilhas, desenharem assim. Eu estou ali a acompanhar no livro, estou com o meu lápis. Vou seguir aquela letra. Agora, vamos lá imaginar. O professor tem que escrever a letra no quadro. Uma criança de 6, 7 anos. Como é que vai saber desenhar aquilo? O professor tem que passar de caderno em caderno, pegar a mão da criança, tens de virar assim, fazer isso. Agora, eu com um livro ali ao lado, é só seguir a letra. A facilidade é maior. A facilidade é maior. Então, é este grande problema, a desorganização do Ministério. O Ministério tem que se organizar, trazer o material escolar cedo. O material escolar chegar em agosto, como é que é? Quer dizer que durante o ano eu não aproveitei nada. Eu não queria aqui falar do governo, mas percebemos que é a instância máxima que tutela. Não, fica à vontade, na verdade são queixas do gênero, porque a quem é de direito pode naturalmente neste momento estar aí a acompanhar o programa e podem tomar medidas para podermos solucionar estas problemáticas, porque este programa, este podcast, na verdade, está aqui para isso. Vamos levantar aqui os problemas, as sugestões como soluções para estes mesmos problemas levantados e assim vamos rumando. Assim, eu dizia, então, o governo deve se organizar nesse aspecto para poder trazer o material cedo. Porque assim nós acabamos sobrecarregando o professor. E quando o professor automaticamente não tem bom rendimento, o que nós dizemos? Que o professor
não sabe dar aulas, o professor tem dificuldades, esse professor não é bom. Mas tá bem, como é que ele terá um bom rendimento se não há material escolar? É difícil. É muito difícil. Por quê? Porque ele tem que trabalhar a dobrar. Isso é triste. Então, pedimos à instância máxima ou à instância de direito para poder se organizar quanto a este assunto do material escolar, livros em particular, porque é lá onde tem a matéria, é lá onde o estudante acompanha. Então pedimos ao Ministério para poder se organizar quanto a esse aspecto, trazer o material escolar cedo. E pedimos para parar com essas brincadeiras de trazer o material escolar em outubro, novembro. Como assim? Uma criança da Estaria a se primeira... tratar de uma brincadeira que o governo está a fazer. É brincadeira. Vamos considerar, tudo que é desorganização é brincadeira. Tudo que é desorganização é brincadeira. Então pedimos o governo ou o ministério que tutela quanto a isso para poder garantir a chegada Dos livros. ainda cedo para as crianças poderem acompanhar aquilo que está-se a estudar de acordo com o plano do professor. Porque vamos dizer que é neste contexto em que faz com que um professor que viralizou bastante, chama-se acho que professor Jaleia, que Exatamente. não tinha acho que livros nem Não quadros, tinha livros, teve que dançar, cantar. Há essa necessidade exato, do professor imitar reinventar-se, os patinhos, fazer aquilo. Isto é bom, sim. Por quê? Porque é o que estamos a dizer aqui, que a importância, uma das importâncias da literatura é a criatividade. Exato, mas quantos professores jaleias nós teremos em todo o país? É difícil, porque nem todos têm a mesma didática. A mesma didática, exatamente. Então, cada professor é um professor. Nem todos têm criatividade até aquele ponto, têm a mesma didática. Então, é difícil, sem material escolar, reinventar-se. É muito difícil. Por quê? Porque o professor deve fazer isso. O professor tem que ser criativo bastante para poder entreter os alunos, para poder fazer isto, mais aquilo, na ausência de um material escolar. Mas as mentes são diferentes, os professores são diferentes, nem todos têm a mesma criatividade. É isso que nós devemos perceber. Agora, com a presença de um material escolar, um livro, etc., podemos reduzir os professores jaleias num bom contexto de facilitar, né, o acompanhamento da matéria por parte dos alunos. Muito bem. Sabemos muito bem que a liberdade de expressão em Moçambique tem-se dito na gíria que é uma farsa. Exato. A liberdade de expressão não existe em Moçambique. Certo. Ok? Os alunos, os estudantes, os indivíduos na sociedade pouco criticam ou pouco têm a capacidade de criticar, até podem ter, mas têm medo, mas os que não têm a capacidade de criticar algum tipo de texto escrito num jornal ou algum tipo de texto escrito num livro e tudo aquilo que aparece como texto ou como informação nas nossas vistas. Qual é o papel da escola na formação de leitores críticos? Na verdade, esta pergunta é um bocado complicada, mas ok. Vamos lá partir da base. Nós aqui, quando começamos, dissemos que uma das importâncias da literatura seria, nesse caso, o desenvolvimento, né, do pensamento crítico. Ok? Exato. Então, nós estamos a dizer que automaticamente nós deixamos de ser dogmas para sermos sépticos. O que eu estou a dizer, em outras palavras, que os dogmas são pessoas que acreditam em qualquer informação que chega. Enquanto os sépticos ouvem e analisam a informação. Mas quando é que surge o cepticismo? Quando nós criamos o hábito pela leitura. É preciso ler para poder desenvolver uma capacidade crítica. Porque sem ler, tudo o que te é dito, tu aceitas. Pois é. Então, isso é triste, não podemos nos comportar assim. Então, uma das importâncias da literatura no processo acadêmico é exatamente essa de desenvolver a habilidade do pensamento crítico. Então, logo já estamos a ver uma das vantagens, né, no processo da formação, que é o desenvolvimento do pensamento crítico. Agora, nós desenvolvemos esse pensamento crítico, né, crescemos com isto, etc. Só que já a coisa triste é que quando nós usamos
essa habilidade para poder criticar. As mesmas pessoas que ainda crianças nos ensinaram que vocês devem gostar de ler para terem habilidade de pensamento crítico. Então, essas pessoas já se sentem desconfortáveis com algumas análises. Então, é o que vemos hoje, que praticamente a liberdade de expressão ela já está condicionada. Pois. Isso é triste. Eu sou um indivíduo letrado. Sou um indivíduo com uma ótima eloquência ou capacidade verbal. Sou um indivíduo mergulhado na leitura, nas questões críticas, em análise de assuntos, certo? Porque cultivei o hábito pela leitura desde cedo. E hoje posso aparecer a criticar, por exemplo, o movimento, posso aparecer a criticar o governo, posso aparecer a criticar isto, mais aquilo. Mas percebo que esta minha liberdade de expressão, ela já é condicionada. Ou seja, já há um medo na liberdade de expressão. Por quê? Porque nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. É só percebermos como é que está o país no dia de hoje. Todos que, por exemplo, apareceram a trazerem opiniões que não agradaram os outros, nós percebemos que essas pessoas terminaram não de forma boa. Mas por quê? Essas pessoas traziam um posicionamento, traziam um pensamento crítico. Essas pessoas cultivaram o hábito pela leitura, mergulharam na leitura de assuntos, na história, interpretação de fatos, vocabulário melhor. Estão a trazer uma outra forma de pensar, uma habilidade intelectual. Mas essas pessoas não terminaram de boa forma. Então, nós acabamos percebendo que, na verdade, nós desenvolvemos essa habilidade do pensamento intelectual, né? Essa habilidade do pensamento crítico, mas acabamos não usando entre aspas. Porque quando nós usamos isso, não terminamos bem. Muito bem, está interessante o nosso debate aqui com o professor Antônio Lais na temática importância da leitura no processo acadêmico. Pega aí este fio e não larga, por favor. Nós vamos a um curto e breve intervalo e voltamos dentro de um piscar de olho. Não saia daí, continue aqui neste programa Diálogos Educativos, aqui onde palavras iluminam caminhos, só neste podcast com o Altafo Ibrahim. Nós voltamos dentro de segundos para dar continuidade do nosso debate. Até já. Pense numa escola comprometida com o homem do futuro. E com um ambiente propício para fácil aprendizagem. Apresentamos para si o Colégio Pérsia, revestido de qualidades que impulsionam o processo de ensino e aprendizagem, lecionando o ensino primário e secundário. O Colégio Pérsia tem uma biblioteca equipada e pronta a responder à demanda do mercado, preparando estudantes para o ensino superior, laboratórios para as aulas práticas, pátio acolhedor e espaçoso, aulas extracurriculares de língua inglesa, informática, taekwondo e língua francesa. Estamos localizados no bairro Intaca 2, próximo à primeira rotunda da Estrada Circular. Olá, eu sou a Dulce Coça, quero convidá-lo a embarcar comigo rumo à construção de uma visão melhorada e simplificada do mundo da educação, formação profissional e escolha de carreira. Neste espaço, crianças, adolescentes e adultos têm voz. Não deixe de acompanhar o programa Descubra Comigo, aqui na Mindcast TV. Até já! Some say learning English is a tough challenge, while others believe that without the right approach, only a miracle can help. But is that really the case? Join us as we explore the different ways people in Mozambique have mastered English, breaking barriers, defying expectations, and proving that learning is always possible.
My name is Tim Alfredo. Meet me every Wednesdays at 3:30 p.m. for a close-up conversation on Chat Desk Unplugged, right here on Mindcast TV. Sabia que a arte é uma fonte poderosa de conhecimento? Junte-se a nós nesta jornada fascinante à volta do mundo artístico. Todas as sextas-feiras teremos convidados especiais que irão partilhar conosco os seus conhecimentos e experiências sobre o mundo da arte, aqui na Mindcast TV. Nós voltamos com o nosso debate a respeito da importância da leitura no processo acadêmico. Aqui no podcast Diálogos Educativos, a conversa está bastante interessante, é muito aprendizado e não teríamos ninguém melhor do que um professor para poder abordar esta temática da importância da leitura. E aqui no primeiro tempo deixaste ficar dois pontos bastante interessantes. O primeiro ponto que é o cultivar o hábito da leitura, a implantação nas nossas crianças deste hábito de leitura, que culminam com este poder de hábito, com este poder de senso crítico num futuro, e estás aqui a dar referência da sua própria pessoa, e que é bastante importante, mas porque vivenciamos num país, ou vivemos num país em que a liberdade de expressão é muito condicionada. Aquilo que o jovem pensa está a ser limitado, porque quando é de pouco agrado de certas pessoas, os jovens, as pessoas que se expressam de forma livremente, acabam mal. Eu penso que nesse contexto, o professor Antônio acredita que as escolas incentivam suficientemente a leitura? E o que deveria ser melhorado? Na verdade, eu acho que hoje em dia todos estão com preguiça. Todos estão com preguiça. Falo das escolas, assim como os encarregados de educação. Na verdade, nós sempre dizemos que a educação parte de casa, certo? Pois. Então, os pais têm uma tarefa importante, certo? Porque quando o aluno não está na escola, ele está em casa. Então, estando na escola, quem olha para aquele aluno é o professor. Estando em casa, quem olha para aquele aluno é o pai, né? O encarregado de educação. Mas nós saímos de casa para a escola. Então quer dizer que quando saímos de casa para a escola, nós já saímos com certos hábitos, né? Saímos de lá com respeito, alguns valores morais, mas essas coisas todas o pai é que ensinou. Nós quando saímos da escola, saímos com conhecimento para casa. Ou seja, em casa nós adquirimos valores morais. E escola, nós adquirimos o conhecimento. Certo? Pois. Agora, o que acontece hoje em dia? Na verdade, se nós formos a perceber, de uns anos para cá, a educação ela foi regredindo. Ou seja, o aproveitamento está a baixar cada vez mais. Se tu pegas um estudante da 10ª classe, por exemplo, dos anos 2010, 2011, 2012, e pegas um estudante da atualidade, tu vais perceber que são completamente diferentes. Ou seja, a educação está a entrar em alguns estágios. Mas por quê? É por causa da base. Tudo parte da base. Pois. Então, se constrói da base até ao topo. O que tem acontecido hoje em dia, as crianças estudam, atingem uma certa idade, né, ou passam por um nível pré-universitário, mas têm deficiência no conhecimento básico, em matérias básicas, coisas essenciais. Tem dificuldade, mas está em classes avançadas. Isto por quê? Está a dizer que a cultura de leitura em Moçambique está bastante fraca. Está muito fraca. Ainda enfrenta vários desafios. Vários desafios. Até não vamos dizer fraca. É um favor que nós estamos a usar para a palavra. É triste.
é catastrófico, A em outras situação palavras. da cultura, do hábito da leitura em É Moçambique. catastrófico. Os jovens não leem. Não lê. Se nós formos a comparar as estatísticas dos anos anteriores, acredito que nos anos anteriores nós até tivemos melhor. Coisa que devia ser ao contrário, com o avanço da tecnologia, nós já devíamos ter várias formas de poder ler. Realmente. Porque hoje no Chapa podemos ter ali uma coisa no telefone, algo rápido, não precisamos descarregar um livro. Porque é estranho, hoje já não. Antigamente eu podia ver ali um mais velho sentado a ver um Sentado jornal. a ver um jornal. Hoje em dia A ver- não. Não, está ali no telefone. E se está no telefone é porque está a ler um livro, está ali no Facebook a acompanhar isto mais aquilo, está na internet, está a ver isto mais aquilo. Antigamente tu até encontrava jovens no jardim. A lerem. Criavam ali um clube do livro. A lerem ali jovens do jardim. A criar um clube do livro. Em Hoje em dia- falar de jardim, eu consigo perceber que, principalmente aqui na cidade de Maputo, já testemunhei em vários jardins, Jardim Tunduro, Exato. algumas praças, Praça da Juventude. Exatamente. O governo instalou ali o Wi-Fi. Eu penso que é o governo com parceria de alguma outra instituição. Exatamente. Instalaram ali o Wi-Fi, internet Exato. grátis, Internet para grátis. os indivíduos estudantes, o povo moçambicano Exatamente. desfrutar-se daquilo, para Desfrutar. fazer TPC. Exatamente. Ter Mandar acesso à um documento, informação. ter acesso à informação e tudo isto mais. Tu podes estar a sair da faculdade Exato. e precisas mandar uma informação urgente. Exato. E está ali a passar, pode usar a internet e mandar. E mandar. Mas será que os jovens estão ali a estudar realmente? Não, é triste. Tu vais para o jardim ou Estunduro, chegas ali, um jovem está a baixar game, está ali a baixar um jogo. Está a baixar game. Um Taken, um Vice City, um FIFA. Não está a ver informação relacionada com a academia. Não. Está ali a baixar coisas fúteis. Não está a ler. Não está a fazer um trabalho. Está ali a ver coisas fúteis que no final das contas não agregam em nada. Mas qual é o perigo de um jovem que não lê? O perigo de um jovem que não lê é exatamente esse que eu estava a dizer. Ele cresce dogma, cresce com deficiência intelectual, cresce com deficiência na capacidade de interpretação de fatos, cresce com deficiência naquilo que é a capacidade cognitiva de perceber a história, assim como a atualidade. Ele perde-se naquilo tudo que vê e ouve. Exatamente. Não tem uma capacidade, de filtração, de de poder informações analisar. Exato. Mas um indivíduo bem letrado, um indivíduo que lê, um indivíduo que tem senso crítico, um indivíduo que analisa as coisas antes de aceitar. E uma vez eu disse, um jovem formado e informado não é enganado. Exatamente. Então é preciso estar formado e informado. Um jovem informado, 1000 vezes mais que um jovem qualquer. É só dar a título um exemplo. Se nós colocarmos 2 jovens aqui, um que cultiva o hábito pela leitura e um que não cultiva, e, por exemplo, estarmos na abordagem de um tema, vais perceber a qualidade onde reside. Então, é importante, porque mesmo para falar bem, é difícil tu teres uma boa dicção. Falar bem sem ler, é impossível. É importante ler, porque tu crias ali novas palavras no teu vocabulário. Okay. Se nós formos a pegar 2 jovens hoje em dia, jovens mesmo, de seus 23, 24 ou 20, 19, 18, pegarmos, colocarmos numa conversa, has de perceber que só vai usar 2 termos formais. O resto, passa a expressão, ei Joe, como é que é, pá? Aquela cena, que tal? Conseguiste? Vamos bazar. Por quê? Porque o jovem não lê. O seu vocabulário está pobre. Tá porco. É reduzido. Então, para um jovem que cria o hábito pela leitura, um jovem que lê, has de perceber que a sua dicção, a sua eloquência verbal, o seu vocabulário está lotado. Palavras doces, palavras-chave, termos bem colocados, verbo bem colocado, artigos bem colocados. Por quê? Porque esse jovem lê, ele aprende e apreende os termos. Ele aprende E apreende os termos. Exatamente. Mas como combater a falta de interesse pela leitura nos Como jovens? combater a falta de interesse na leitura pelos jovens? Na verdade, nós temos que partir da base. Por quê? Porque começar a arranjar o problema pelo meio é difícil.
nós temos a idade, né, de criancice, temos aquela juvenil e depois já temos a idade adulta. E idosa, né? Exato. Então, para todo problema, mesmo uma árvore, a raiz não está no centro da árvore, não está por no cima, topo, está embaixo. sempre embaixo. Exato. Então, para podermos solucionar esse problema, nós precisamos de cultivar as nossas crianças. Nesse contexto, lavrar as nossas crianças. há uma forte necessidade de Preparar as as crianças, da família interferir. Exatamente, interferir desde a base. Por quê? Porque são esses os nossos adolescentes da manhã, são esses os nossos jovens da manhã, são esses que vão entrar para a fase adulta e depois vão entrar para a velhice. Agora, se eu começo agora a lapidar uma criança, a trabalhar a criança, a cultivar o hábito pela leitura, essa criança cresce com essa componente. E será o jovem, será o adolescente, será o professor da manhã e o mesmo vai ensinar às outras crianças a importância da literatura, assim como a importância da leitura. Agora, se eu não preparo essa criança, não educo essa criança, não mostro a essa criança qual é a importância da leitura, essa criança vai crescer a pensar o quê? Que leitura não é nada. Diz-se na gíria que estamos aqui em debate sobre o país e o teu namorado musculoso, charmoso, só está a contribuir com este país tem dono. Exatamente, é triste. É muito triste. Vamos lá. Eu às vezes sinto muito, né, pelas meninas, né? Às vezes estão ali numa conversa de amigos, etc. Certo? Estão ali a colocar opiniões. É por isso que é muito importante estudar, ler, informar-se. Por quê? Porque às vezes nós, quando estamos ali entre amigos a conversar, etc., sobre, por exemplo, assuntos do país, estamos a falar talvez da política, estamos a falar das manifestações, estamos a falar, por exemplo, da crise energética, por exemplo. Has de perceber que é um jovem que só vai dizer mais nada. Esse país aqui tem dono, pessoal. Eu em particular. É link. Por quê? Porque o jovem, ele não está informado. O jovem não lê, não está a par daquilo que está a acontecer no país. Então é importante ler, ter acesso à informação. É muito importante ler porque nós nos informamos e apreendemos a informação. Por exemplo, estamos num debate, estamos ali numa conversa de amigos. Nós temos como argumentar porque possuímos conhecimento. Em falar de conversas com amigos, várias vezes já estive em vários grupos de amigos a conversar, conviver. E alguns que conheço e outros que não conheço, eu consigo fazer uma leitura de quem não gosta de ler quando se diz vamos jogar 30 segundos. Exatamente. E alguns dizem eu não gosto desse jogo. Na verdade, jogos... não é não gostar. Pois é. Na verdade, não é não gostar, é não saber. Não saber. Porque nós devemos aqui perceber uma coisa. Geralmente, nós quando queremos fugir de determinados assuntos, nós às vezes dizemos que não. Nós não gostamos. E até o problema, eu penso que o problema não é não saber. O problema é ter vergonha de não saber e não ter interesse em querer aprender. Exatamente. E a outra coisa que vai nos matar é exatamente esse. Nós queremos morrer burros, passo a expressão. É muito importante ter uma humildade de quando não sabemos alguma coisa, dizermos que isto eu não sei. Por que tu fazes isso? Para poder aprender. Agora, é muito bom quando tu identificas um problema em ti. Então, tu identificas o problema e assumes que tens esse problema e procuras resolver o mesmo problema. Pois. Agora, quando tu identificas um problema e sabes que tens um problema e não fazes nada para mudar esse problema, então o problema já não será esse problema que você carrega, o problema já serás tu. Pois é. Então, há uma importância de nós nos informarmos, de nós lermos, mergulharmos no livro, adquirirmos conhecimento por meio da leitura, porque nós desenvolvemos várias coisas, habilidade de pensar, habilidade de interpretar fatos, habilidade no vocabulário, na fala, na dicção, conhecemos a história, nos informamos sobre o que está a acontecer no mundo. Então, é importante sermos indivíduos letrados. É muito, mas muito importante. E temos que temos que referenciar aqui
que ser um indivíduo letrado não é necessariamente ter que ir para uma escola, ter que ir atrás de um certificado e tudo Não, mais. não, 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 ok? não. É simplesmente o hábito e o gosto de leitura. Eu conheço muitos jovens com bastante conhecimento, ricos de ciência, Exato. mas eles atualmente não estão em uma universidade ou não estão em alguma escola, Exato. simplesmente por conta do hábito e o gosto de leitura. Exatamente. E eu, em particular, tenho um grupo no WhatsApp, chama-se Clube de Leitores, Ok. em que partilhamos lá um livro e a gente se dá 4 ou 3 dias para ler um capítulo. E no final da leitura do capítulo, fazemos uma chamada no WhatsApp e Exato. cada um deixa ficar a Aquilo sua que percepção percebeu, a exato, respeito daquele acerca capítulo da leitura. e assim pulamos. Exato. É bastante interessante. Eu vou convidar aqui o professor Antônio para poder também entrar no nosso grupo e Ok. assim podermos compartilhar algumas interações Certo. sobre livros que lá podemos começar a compartilhar. Ok. Mas bem, indo aqui também para uma questão que eu gostava que respondesse, seria qual é a relação entre a leitura e o sucesso acadêmico? Ok. Automaticamente, nós quando adotamos a cultura de ler, desenvolvemos a habilidade intelectual em vários sentidos. Primeiro, de compreender os fatos. Quando eu cultivo o hábito pela leitura, automaticamente eu estou a cultivar a compreensão. Então, vou perceber os fatos. Então, quando eu percebo os fatos, automaticamente eu já sei como interpretá-los. Por quê? Porque percebi os fatos. Pois. Então, depois de interpretar os fatos, eu preciso fazer chegar esse conhecimento a alguém. Então, automaticamente, quando eu leio, melhoro o meu vocabulário, tá bem? Para poder transmitir esse conhecimento e automaticamente melhoro a minha escrita. Pois é, como fiz aqui na introdução, deixei ficar que Exatamente. a leitura permite com que as pessoas tenham a habilidade de escrita Exatamente. e de comunicação, de interpretação. De interpretação. Então, a leitura tem um encontro com essas grandes coisas que eu estive aqui. Ainda na capacidade intelectual, né? Pois. Primeiro, que é a compreensão de fatos. Segundo, que é a interpretação de fatos. Terceiro, que é a extensão do vocabulário. E o último seria a escrita. A comunicação. Então, é importante nós lermos. Por quê? Porque a leitura faz o encontro dessas 4 coisas. Quando nós temos um estudante que tem boa compreensão da matéria, tem boa interpretação da matéria, tem boa comunicação escrita, tem bom vocabulário, então automaticamente nós assumimos que temos um aluno ou estudante de sucesso. Quando ele tem ou possui essas 4 habilidades numa só, que é a capacidade intelectual, que é compreensão, que é interpretação, que é vocabulário extenso, escrita e comunicação. Então, essas 4 ou 5 habilidades, quando nós encontramos em alguém, então nós dizemos que esta pessoa terá um sucesso acadêmico automaticamente. Tudo bem. Estamos a dizer que as famílias devem incentivar mais as suas crianças, os seus filhos, para poderem ganhar o hábito de leitura, porque se assim não o fizerem, amanhã teremos um jovem não informado, não formado, não capacitado para ter habilidades de escrita, comunicação e interpretação de conteúdos. Temos um jovem atualmente que está a assistir o nosso programa, nesse caso, Ok. e ele gostava de começar a ler. Quais metodologias sugere para que este indivíduo aplique para comece a gostar de ler? Primeiro, para vocês que nos assistem aí em casa, nós aqui estamos a deixar ficar, né, algumas dicas que vocês podem adotar. Pode poderem olhar para a começar câmera, por favor. a ler, nesse caso. Ok. Primeiro, vocês devem estar concentrados naquilo que vocês querem fazer, certo? Eu gosto de ler mais livros físicos do que livros virtuais.
Por que eu digo isso? Porque eu fico mais concentrado, tá bem, num livro físico do que um livro virtual. O que eu quero dizer é, comecem um bocado a substituir, tá bem, o livro virtual pelo livro físico, onde perceber que muita coisa vai mudar. Porque quando vocês estão ali no telefone, estão no notebook, estão no laptop, né? Vocês ali têm várias coisas ao mesmo tempo. Agora, quando tu estás apenas num livro físico, estás ali, a tua concentração está exatamente ali. Então, o primeiro passo seria talvez a redução ou a substituição de um livro eletrônico para um livro físico, para poderem ficar mais concentrados ou focados naquilo que vocês estão a fazer. Mas antes de tudo, comprem livros, é importante. Comprem livros para poderem fazer isso. Segundo é questão de hábito. Hábito é fazer todos os dias, fazer com constância, ser constante naquilo que tu queres fazer, ok? Então, comprem livros físicos, substituam livros virtuais pelos livros físicos. Terceiro, façam todos os dias, ou seja, vocês devem criar horas de leitura. Vamos lá, nós não temos todo dia, né? Durante o dia nós estamos desocupados, né? Talvez de manhã vamos à escola, vamos ao serviço, de tarde voltamos, talvez estamos ali um bocado com a família, talvez depois do jantar ou antes de dormir, né? Tenta talvez ler umas 2 páginas, 3 de uma obra literária qualquer. Has de perceber que certas coisas vão mudar, vais aprender talvez palavras novas. Vais ter interpretação de alguns fatos. Estás no chapa, estás a voltar da faculdade, estás a voltar do serviço, ok, esse dia não tens ali o livro físico, mas tens no celular. Afasta lá um pouco o WhatsApp, afasta um pouco o Facebook, afasta um pouco o Google, fica concentrado só no livro, desliga aí os dados, lê apenas um livro. Has de perceber que nesse trajeto de casa para o serviço, ou de serviço para casa, ou de casa para a escola, estar somente a ler, has de perceber que muitas coisas vão mudar. Ok? Muito bem. Então, são essas dicas mais ou menos que eu posso Qual é o deixar. livro que mais marcou sua vida e porquê? De forma resumida. Bom, primeiro, eu sempre gostei de livros que têm a ver com ciência, ok? Também gosto de algumas obras literárias como do Miyakoto, gosto também de algumas obras literárias do Ngulani Bakakosa, né? Ok. Mas especificamente, qual é a obra que mais marcou sua vida? Um livro específico? Um livro, por exemplo, a obra do Ngulani Bakakosa, o Cão Tinhoso. Não sei se já ouviram Sim, já ouvi. falar. Esse retrata uma história bastante interessante. Eu já não me lembro exatamente aqui como é que estavam ali colocadas as palavras, né? Mas aquele livro, quando eu estava a fazer a secundária, acho que aquilo foi na 8ª, 9ª, acho que quando estávamos a ver textos poéticos, né? Eu gostei daquele texto. Foi dali em que eu comecei a despertar verdadeiramente aquilo que é o hábito pela leitura, depois de ter lido aquele poema do Ngulani Bakakosa. Li também alguns do Miyakoto, mas depois de ter passado já, isso na língua portuguesa, mas depois já de passar para a 11ª, né? O ensino pré-universitário, eu passei mais a ler livros que têm a ver com ciência, né? Alguns livros do Isaac Newton, alguns livros do Albert Einstein, algumas teorias da relatividade, como é que o mundo foi criado, teorias da gravidade, entre outros. Entre outros, mas coisas relacionadas com ciência. Eu gosto de física, né? Okay. Leciono física, gosto de matemática também, então eu gosto de fenômenos naturais. Porque a física é a ciência que estuda os fenômenos naturais. Então eu gosto de perceber essas teorias, gosto de perceber esses fenômenos. Gosto de física.
Se pudesse sugerir um livro e também deixar aqui as considerações finais a respeito desta temática, qual é o livro que sugeria? Primeiro, talvez, para falar da finalidade, né? Porque nós podemos ter finalidades diferentes. Por pode. exemplo, naquilo que é o meu caso, né? Eu gosto de livros que têm a ver com ciência porque eu gosto de ciência. Sim, então qual é o livro que sugeria para os amantes que gostam, por exemplo, da ciência, leiam livros de física moderna, leiam alguns livros de Albert Einstein sobre física moderna. Nós, quando falamos de física moderna, estamos a falar de física atômica e física nuclear. Leiam também alguns livros que têm a ver com física clássica, assim que é, sobre conceitos de força, né? Sobre o Isaac Newton. Também podem ver aí a teoria da relatividade, podem ler alguns livros que têm a ver com o Faraday, a eletricidade, né? Para quem percebe um bocado capacitâncias, etc. Leiam também alguns livros que têm a ver com fenômenos magnéticos ou fenômenos eletromagnéticos. Tudo bem. E quero aproveitar também agradecer mais uma vez pelo convite, certo? Muito obrigado. A dizer que gostei de estar aqui, por estarmos aqui a partilhar ou a debruçar sobre este tema. Espero que em casa tenham acolhido alguma informação, tenham filtrado essa informação ou esse bate-papo que estivemos aqui a ter, né? E aproveitar, saudar, nesse caso, os telespectadores, em particular, a minha família, assim como as pessoas que me conhecem. E a dizer muito obrigado. Espero voltar mais vezes para abordar mais temas concernentes ao ramo acadêmico. Muito obrigado nós, professor aqui Antônio, muito obrigado também a si que esteve aí deste lado a acompanhar o nosso podcast de hoje, a importância da leitura no processo acadêmico, e eu também recomendo a si que leia o livro O Mesmo Acontece Comigo, do Pachumi Canaíba, também o livro do Janato Janato, contratado para ser presidente do município. São duas obras bastante interessantes e obras moçambicanas. Procurem aí e comprem, leiam e perca-se, mas não perca a oportunidade de estar sempre aqui no Diálogos Educativos a aprender e a apreender. Eu sou Altafo Ibrahim, eu sou a melhor companhia de todas as terças-feiras. Não esqueçam, na próxima terça-feira nós estaremos aqui com mais uma edição do nosso podcast. Até breve.